automatize as informações musicais. Quando você está treinando leitura musical, você tem que automatizar elas. E eu vou demonstrar como. Eu tenho um exemplo aqui de uma música que eu trouxe para te exemplificar literalmente como você não deve fazer e como você deve buscar no seu processo de entendimento, de construção da leitura musical, esses automatismos que vão sendo formados de maneira gradativa. Eu separei uma partitura para ukulele. Eu extraí essa partitura de um livro de ukulele chamado Método de Ukulele, livro 1, em inglês Ukulele Method, Book 1, da editora Hal Leonard, ok? Eu peguei essa partitura que eu vou projetar aí para você, para ser um exemplo aqui nosso, para que você possa ver. Dentro desse método, essa partitura vem acompanhada por uma tablatura, tá vendo? Mas vamos momentaneamente ignorar essa tablatura aí. Se você é de cordas, você tem facilidade para ler a tablatura, mas foca na linha da partitura, ok? Para que você comece a ganhar familiaridade com isso. Quando você for ler, evite fazer essa aqui, né? O que as pessoas iriam fazer quando não tem um automatismo das informações musicais? Elas iriam começar a falar, bom, vou prestar atenção no nome da nota. Nota Lá. E aí eu vou ver a primeira notinha, o Lá que tá aí. Tá vendo essa primeira música? Essa música Sinner Man aí, Sinner Man, não sei como pronuncia ao certo esse título. Mas enfim, a primeira notinha aí ia ser o Lá. Então, você provavelmente iria pensar, Lá, cadê o Lá aqui no ukulele? Cadê o Lá? Ah, Lá. Pronto, Lá. Ok. Depois você ia pensar em Fá. Cadê o Fá? Onde toca Fá? Ah, toca aqui, nessa casa, desse jeito, nessa corda, com esse dedo aqui. Ah, Fá. Lá, Fá. E depois você ia ver Mi. Lá, Fá, cadê o Mi? Mi. Ah, Lá, Fá, Mi. E depois você ia pensar que tem um Ré. Ah, Ré é aqui. Ah, então Lá, Fá, Mi, Ré. Ia ser assim, não ia? Por etapas. Você ia pensar no nome da nota, você ia pensar onde encontra essa nota, que dedo que eu uso para tocar essa nota, e você ia fazendo assim. E aí você ia Lá, Fá, Mi, Ré. Lá, Fá, Mi, Ré. Tá. Aí depois você ia pro compasso seguinte, ia falar, Lá de novo. Ah, tem 3 Lás. Ah, então ia ficar Lá, 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 tá, Lá, beleza. E depois, Sol, Sol. E depois, Lá de novo, Lá. E depois, Dó. Ixi, onde toca o Dó? Dó. Pronto. Você viu? Isso é o que eu chamo de leitura catando milho. Porque você está catando cada uma das notinhas. Sem influência nenhuma. Cansativo. Porque só desse trechinho que eu solfejei aqui imitando o som do instrumento, né? Só esse trechinho aqui já te demonstrou que não ficou nada musical. Nada, nada. Você não entendeu a frase musical. Não tem frase musical. O que seria a frase musical? A frase musical seria essa aqui, ó. Lá, Fá, Mi, Ré, Lá, Sol, Lá, Dó. Aliás, seria Lá, Fá, Mi, Ré, Lá, Sol, Lá, Dó. Isso tem uma informação musical que eu já sei só por ver a escrita. Tem a prontidão de sonoridade. Como que você tem essa prontidão de sonoridade, Daini? Porque eu tenho informações musicais, camadas que foram trabalhadas. E a primeira camada a ser trabalhada é a camada rítmica. Então, quando eu olho para essa escrita aqui, eu não me preocupo em qual é a altura, qual é o nome da nota, qual é o som. Eu me preocupo em qual é a organização rítmica. Então, eu sei que vai soar tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Se eu não organizo o ritmo, se eu não tenho uma resposta rítmica, a frase fica sem sentido. Então, quando você fica aquele treino de Lá, Lá é aqui, tá, Fá, Fá é aqui, Mi, Ré. Esse tipo de leitura dessa forma não teve organização rítmica nenhuma. Não tem sentido. Então, a primeira camada que tem que estar sedimentada, que você tem que ter internamente, prontidão, é de saber a organização. Lá, Fá, Mi, Ré. Na verdade, eu pensaria por tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Eu tenho que ter a prontidão dessa escrita rítmica. Uma vez que eu tenho essa prontidão, eu associo a minha capacidade de colocar o solfejo.
E eu penso num solfejo falado, eu penso na nota, porque eu vou sabendo aonde eu vou pensar isso no meu instrumento. Então eu já vou começando a preparar a questão técnica, motora. Eu paro de pensar em tá, tati e penso na nota, mas não ainda com a referência melódica, mas apenas substituindo, pensando já em calcular o nome dela, ainda que eu não estou calculando a altura dela, mas eu já penso no nome dela, eu tenho que treinar essa leitura. Lá, fá, mi, ré, lá, sol, lá, do. Tá vendo? Eu substituí a minha silabação rítmica pelo nome da nota. E, ao fazer isso, eu também me uso da leitura relativa, porque eu não preciso necessariamente ter a leitura absoluta estabelecida. Eu não preciso ter decorado os nomes das notas. Algumas pessoas acham que precisa estar com todos os nomes de todas as notas decoradas, senão não vai conseguir fazer. Não, eu posso usar a minha leitura relativa. O que é a leitura relativa? É aquilo que a gente vai educando o olhar para ver o movimento das notas. E esse movimento das notas significa o seguinte, ela está descendo na pauta, eu vou fazer o nome das notas na ordem descendente. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. A sequência descendente dos nomes das notas. Eu uso isso quando eu chego no segundo compasso e vejo que tem 3 notas na mesma reta. Então, o que significa que são 3 notas de nome igual. E depois só desceu um pouquinho, desceu para o sol. Eu continuo usando a leitura relativa para facilitar com que eu impulsione e otimize e traga a minha leitura para ser absoluta daqui a pouco. Entendeu? Você não precisa esperar você ter a leitura absoluta, tá decorando todos os nomes das notas. Você vai pensando também, você pensa um pouquinho. Só que, galera, deixa eu explicar uma coisa. Eu não faço isso na hora de ler a partitura. Não é na hora que eu tô com a partitura na mão, com o meu instrumento na mão, que eu faço todo esse treinamento. Não é assim. Se eu fizer todo esse treinamento na hora que eu tô com a partitura na mão, no instrumento aqui, eu não vou ler. Eu vou ficar parada, fazendo toda a preparação. É aí que eu digo que o estudo teórico, o entendimento da linguagem musical deve ser feito em paralelo e deve ser o tempo todo vivenciado, porque quando você tem esse tipo de estudo, de preparação em paralelo, na hora que você bota a mão no instrumento, isso flui, porque você já preparou em outro momento, entendeu? Então, na hora que você senta para estudar, que você senta para tocar, flui. Você não fica atrapalhando aquele tempo que foi dedicado especialmente para as questões de evolução técnica, você não fica tirando isso para ficar aprendendo como que faz. Mas eu não posso fazer isso, Dani? Pode, mas você vai retardar o teu processo de evolução musical. Você fica perdendo aquele momento que era para avançar a técnica do instrumento para cuidar de uma questão musical, quando ela deveria ter sido cuidada em paralelo. Quando ela devia ter sido preparada desde sempre, quando você começou a estudar teoria. Entende? E aí, uma vez que eu sedimentei esse meu solfejo falado sobre a rítmica, também me vem uma resposta de sonoridade. Eu já sei como tem que soar. Lá, fá, mi, ré, lá, sol, lá, dó, sol, mi, ré, dó. Sol, 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 fá, sol, dó, lá, fá, mi, ré. E aí vai. Mas como é que você sabe o som da nota, Dani? Eu não tenho ouvido absoluto. Eu treinei isso, tá? E provavelmente eu estou cantando uma nota relativa. Eu desenvolvi o meu ouvido relativo. Provavelmente eu não estou cantando a altura do lá real, absoluto. E tudo bem, eu desenvolvi meu ouvido relativo. Mas eu já tenho uma prontidão de sonoridade. Isso significa que quando eu for colocar a mão no instrumento, eu vou buscar ter essa mesma fluência. Então eu vou pegar uma velocidade confortável para que eu tenha domínio tátil, eu tenho que saber onde estão essas notas, eu preciso dominar o meu instrumento. Às vezes você não domina todo o braço do instrumento, todo o seu instrumento, toda a agitação, mas você pode olhar para essa música e falar, bom, essa música está em Ré menor. Ela está na escala de Ré menor. Então, o que eu preciso dominar aqui é essa escala. Eu treino um pouco antes dessa escala para eu poder memorizar, se eu não sei tatilmente. Vamos treinar Ré menor aqui. Deixa eu aprender como é que eu faço. Na verdade, ela está até num Ré dórico, né? Porque não tem na melodia o Si bemol. Na verdade, ela está em Ré dórico. Então, eu vou treinar essa escala de Ré dórico no meu instrumento aqui, para eu ficar com esse automatismo aqui,
para a hora que eu for colocar a mão, eu consiga não precisar ficar procurando a nota, ela já saber cadê a nota. E quando eu tô falando que eu tô fazendo aqui, porque é uma partitura para ukulele, mas você transfere isso pro teu instrumento. Eu vou saber a digitação, se é aqui, se é aqui, se é aqui, como que eu faço, para eu não precisar ficar caçando a nota na hora, para eu não perder contato visual com a partitura, para minha mão conseguir andar sem eu precisar ficar olhando para ela o tempo todo. E a sua mão só vai conseguir andar sem você monitorar ela se você ensinar ela a ter esse caminho dessas notas que vão aparecer, que nesse caso são as notas de redórico. Mas Dani, como é que eu vou saber que é redórico? Só vai saber quando o teu entendimento musical for maior, quando o teu conhecimento musical for maior. E aí você prepara tudo isso e aí você começa a leitura num andamento confortável e você vai ver que a leitura se torna agradável. Lá, desloca, Fá, Mi, Ré. E quando eu falo um andamento confortável, é um andamento que não te sufoca para você se deslocar pelo instrumento, para você conseguir prevenir possíveis erros, para dar tempo de, opa, peguei a casa errada, deixa eu mudar antes de perder aquilo que eu já sei que tem que ser. Antes de eu fazer, por exemplo, Lá, 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 Sol, Lá, Dó, perdi o pulso, demorei para ir pro Dó porque eu estava caçando a nota. Antes de acontecer isso, você, por estar num andamento mais lento, confortável, você consegue prevenir isso e falar, já me desloquei. Então você faz Lá, 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 Sol, Lá, desloca, Dó. Dá tempo de você prevenir. E assim você vai desenvolvendo o seu processo de leitura musical de forma mais fluida, de forma mais interessante e com certeza a falta de paciência e a preguiça vão embora. Entende?